Dá para ouvir a música. É isso que eu estava a ver agora, exatamente. E no cima está a atacar ali o Beto como caraças. Eu sacrificava-me, manda para quem se quiseres, pá. Fogo. Vê lá se ela. Deixa, tranquilo. Pá, depois é isso. Depois também é tentar ela com sorte, depois vai para aí. Para mim. Exato. Cada um por si. Ao pé dos costas, ao pé dos costas! Era aí que me perguntaram. Yes! Mas eu espero viver mais de 100 anos. Ser eu a criar. Mas é que foi fantástico. Qual deles? Toma, fica do caraça. Então, olha, Beto, mais uma vez obrigado por teres vindo. Pá, Obrigado, um luxo ter-te aqui mesmo. Obrigado. Neste domingo de manhã, após votação, autárquicas, não é? Dia das eleições. Isso Dia das mesmo. eleições. Já fizeste o teu dever, a malta ainda Já, não sim, fez, mas senhor. vamos fazer também. Vamos Para fazer. Sesimbra, não sei se ele vai. Para Sesimbra, bem, ele não me pareceu muito convincente. Também não, ele ainda falou a Sesimbra, não sei se Pois, vou. se fosses Sesimbra. Assim que voltar, vou. Não, primeiro vou almoçar e depois vou. E depois Muito vai, bem, é. muito bem, Joaquim. Não, mas olha, Beto, nós gostamos de começar cada episódio com a mesma pergunta, só porque como tem respostas diferentes, é fixe perceber como é que é a perspectiva de cada pessoa. Pronto. Desde do início, o teu percurso até agora, com todos os altos e baixos que teve, no dia de hoje, olhavas para trás e dizias, pá, valeu a pena passar por isto tudo. Ah, sem dúvida. Uau. Valeu a pena. Eu acho que mesmo as coisas que não são tão boas te servem como aprendizado e te dão armas para você melhorar, né? Claro que sim. Valeu a pena, claro. Tu tinhas- Vale a pena. E vale a pena. Tu tinhas alguma coisa que destacasses, ou seja, certos tipo de aprendizagens que foram fulcrais para seres hoje em dia quem és, como artista, como pessoa? Como assim? Se você... Ou seja, eu acredito que as peripécias no caminho sejam sempre importantes para, ou seja, as aprendizagens que tu tens, não é? A tentativa e erro. Tu há alguma que destaques nesse sentido para que tenha fortalecido ao ponto, ok, não, eu não volto a fazer o mesmo erro duas vezes, não volto a fazer, isto foi uma aprendizagem mesmo importante para mim para ser quem eu sou hoje. Ah, sem dúvida. Eu gosto, o que eu acho é, eu presto muita atenção nesses erros e gosto principalmente de perceber o que me levou a cometer esses erros. E aprender, sim, a tentar mudar esse caminho numa próxima tentativa. E eu sou daqueles que presta muita atenção no caminho. Muita atenção. Sempre no muito caminho. consciente. Sempre. Pelo menos gosto de pensar que sou, porque às vezes a gente também se empolga, se desconcentra no caminho e aí você pode se desvirtuar um pouquinho. Mas eu gosto muito de prestar atenção nos passos que eu vou dando Ok. e gosto de ter os pés bem assentes no chão. É. Gosto de arriscar também, mas arrisco com uma certa segurança. Com uma certa segurança, ok. Se bem que nessa profissão nada é seguro, né? É o abismo, não é? Não sabe... É porque aquilo que para você é uma verdade ou tá certo, ou aquilo que você pensa que está passando, a informação que você quer passar, não chega. Eu lembro de uma peça que eu dirigi há 25 anos. Eu gosto muito de Lorca, um dos autores preferidos, já montei muitas vezes. E lembro que numa montagem de Lorca, minha primeira montagem da Casa de Bernarda Alba, havia a cena final, dramática, quando a mãe entra em cena para ir atrás do amante da filha. Era um momento tenso e o público caía na gargalhada. E eu assim, nossa, Por quê? Então, eu olhava a cena e falava, mas a cena tá certinha, foi concebida de maneira a tá certinha e chegar naquele momento tenso, por que o público ri? Eu falei, já sei. Como elas entravam em camisola de dormir, porque aquilo era na madrugada, eu falei, é a roupa delas. Eu falei, ok, elas vão entrar com a roupa normal. Entrava e continuava a rir. Terceiro dia de apresentação, eu falei, o que eu tenho que mudar aqui para o público parar de rir? Havia uma fala que a Bernarda dizia, as mulheres não as mulheres não sabem atirar, uma coisa qualquer assim. Eu falei, essa frase, vou tirar essa frase. As pessoas continuavam a rir. E aí o que acontece? Cada dia, naquele dia eu fui para o meio do público e comecei a observar as pessoas, por que as pessoas riam daquilo lá. Sabe o que era? Tensão. Era uma peça muito tensa, as pessoas não tinham muitos momentos de escape. Então aproveitavam o que podiam. Aproveitavam a mínima coisa que havia em cena para rir. Né? E depois o que eu fiz? Nas outras peças, também trágicas, sim, mas nas outras que eu fazia com mais tensão, eu ia colocando pequenos momentos que deixasse o público se aliviar
para que não acontecesse num momento importante aquela risada, claro, me claro, desfizesse aquilo. Se bem que faz parte também, é uma questão de ponto de vista. Eu acho que se o público tem vontade de rir naquele momento, o público tem vontade de rir. Hoje eu já tenho consciência disso. Há 25 anos, era muito mais novo e com muito menos experiência, é Tentavas ir ao claro. encontro muito Eu mais... falava que eu fiz alguma coisa errada, não é Pois, possível clássico. nessa tragédia agora eles rirem, né? Yeah. Pois, o meu comentário, quando estavas-me a dizer isso, eu pensei logo também, a mim como público, o que é que me acontece às vezes, é que eu acho que também há muitos tipos de riso. Às vezes o riso não é só porque estás, imensa piada, às vezes é só... não É um só- alívio. Yeah, É ou um seja, há vários- escape, yeah. né? Diante de uma tensão grande, a pessoa dá um Yeah. escape. Como encenador, ou seja, já não tentas tanto ir ao encontro de controlar as reações da plateia, então, ou tentar direcionar, não é controlar, direcionar as reações da plateia. Ou permite-se acontecer... Mais cai- ou menos, né? A gente tem... eu gosto de criar momentos. Claro. E E eles ao têm de ser criar bem conseguidos ou não. Pois, É. ok. E ao criar esses momentos, eu também, de uma certa forma, espero da plateia uma reação. Uhum. E isso é direcionar um pouquinho a reação. Ok. Tens isso em consciente. Tenho isso de forma consciente. É claro que você consegue às vezes e outras vezes consegue menos, mas e tem coisas que você fala, não, isso vai dar certo e essa reação, chega lá o público reage de forma diferente. É que não é nada fácil de controlar como é que as pessoas reagem, nem que seja o que elas decidem mostrar, não é? Às vezes, nem que seja às vezes isso. Portanto, mas é giro perceber que tentas na mesma ir a esse encontro de... Eu tento seguir o meu caminho lógico e a minha forma de encenar. Eu escolho um ponto de vista quando eu quero falar de um assunto. Como é que eu escolho os meus espetáculos? Eu tenho a sorte de estar numa companhia, Teatro Livre, da qual eu e a Luísa Ortigoso somos os dois ali diretores artísticos. Em conjunto, a gente escolhe o nosso próximo espetáculo. E aí, como é que você escolhe o texto, né? Tem textos que eu automaticamente gosto e que estão ali na gaveta. Um dia eu vou montar isso e quando surgir o momento, eu monto. E qual é esse momento? Eu analiso muito e penso muito no que a gente está vivendo, olho muito ao redor, vejo a sociedade, como a sociedade está caminhando, a forma de pensar, as coisas que estão acontecendo mesmo no mundo, e falo, esse é o momento de falar sobre isso. Que texto pode me ajudar a falar sobre isso? O texto costuma estar relacionado com algumas temáticas da atualidade que tu queres dizer. Sim, ou mesmo textos que me permitam colocar ali coisas atuais, não é? Eu estou indo agora, semana que vem vou para o Brasil com um espetáculo que eu faço com a Luísa Ortigoso chamado A Língua em Pedaços, do Juan Mayorga, que é um espetáculo que nós fizemos aqui há 2 anos, no Teatro do Bairro, fizemos aqui em Lisboa e andamos por aí com o espetáculo, e que agora ganhou o concurso de internacionalização da DG Artes, nós vamos levar para o Brasil, para 2 lugares diferentes, Belo Horizonte e São Paulo. Esse texto conta o começo da história de Santa Teresa d'Ávila, quando ela saiu do seu mosteiro, onde ela era em 1500 e tal. Ela saiu do mosteiro porque queria montar um mosteiro novo e naquele momento ela estava em dúvidas, então ela recebe a visita do inquisidor, que começa a questionar as atitudes dela. E é muito engraçado que a gente tem que retomar o ensaio, retomamos o ensaio semana passada, eu e a Luísa, e estávamos a falar, nossa, como isso é atual. Como isso, hoje em dia, o texto dela, porque na verdade o Juan Mayorga escreveu um texto não falando sobre Teresa d'Ávila, mas sim levantando questões como o papel da mulher na sociedade, como os homens tratam uma mulher quando elas têm poder. Quando elas têm poder. Quando elas e sentem-se ameaçados, talvez. Exatamente, como eles a confrontam. Tem lá frases muito, muito interessantes. São intemporais, Claro, como por exemplo, a Santa Teresa era conhecida porque falava com Deus, tinha visões de Deus e transcrevia, escrevia coisas numa época em que as mulheres eram proibidas de aprender a ler ou escrever. Então, ela foi uma pioneira nesse sentido, a primeira doutorada da igreja. E então ela tem coisas como, ela diz coisas como as mulheres são como borboletas acorrentadas, não as deixam pensar, não se pode ter um pensamento livre, não. E ele, o inquisidor, também diz a ela, isso são disparates de mulheres, são coisas que os homens usam muitas vezes, as mulheres e seus disparates. Isso é coisa de mulher, assim. Isso é coisa de mulher, né? E para tentar de alguma maneira diminuir a capacidade feminina, e são coisas muito atuais, são coisas que a gente vê
que estão em textos antigos, mas que de alguma maneira se refletem na sociedade atual. De uma forma diferente, velada muitas vezes, mas... Tu consideras então que, ou seja, que há, nem que seja para ti, neste caso estamos a falar de ti, mas no geral, já agora como artistas no geral, que deveria existir se calhar uma intenção moral e ética de relacionar as intervenções artísticas com a atualidade, seja política, seja social, eu penso que sim. Está relacionado sempre. Eu acho, e tudo que eu levo à cena, eu gosto sempre de colocar ali coisas relacionadas com a atualidade, principalmente. Porque, na verdade, eu pelo menos gosto de pensar assim, eu sou artista porque eu gosto de comunicar. Né? Se eu vou para cima de um palco é porque eu quero comunicar, senão eu faria na minha casa para mim. Então, como eu gosto de comunicar, eu acho que a gente tem que procurar o máximo possível entrar em contato com quem nos está assistindo para que essas pessoas reconheçam alguma coisa que está em cena e a partir daí comecem a pensar. Por isso, você trazer coisas atuais, mesmo em textos antigos, eu acho essencial. Faz todo o sentido, sim. Para mim faz. Eu, por exemplo, eu faço muitos clássicos, clássicos gregos, sim. Exatamente. E ali eu gosto de colocar muitas coisas atuais, porque eu acho que tá. Mexe mesmo no texto ou mais através da encenação? Mexo no texto. Okay. Na verdade, as palavras estão lá. Eu acho que tem a ver com o seu ponto de vista, não é? Por exemplo, a gente fez agora há pouco tempo, fizemos ano passado, mas a gente voltou agora nesse verão, fomos até Mérida, no Festival de Teatro Clássico, com o Prometeu. Foi o que eu vi no Teatro do Bairro. Exatamente, fizemos ali no Teatro do Bairro em dezembro e fomos agora em Mérida em julho e fomos para o norte em Penafiel também. Esse texto fala sobre um deus que foi castigado, um titã, na verdade, porque o Prometeu é anterior à existência dos deuses, a Zeus, ele era tio de Zeus. Ele foi castigado e acorrentado a um rochedo porque ele resolveu partilhar com a humanidade o fogo. Né? Então ele deu o poder do fogo aos homens. Com o fogo os homens conseguiram evoluir, trabalhar com metais, enfim. Então Prometeu defendia a humanidade, partilhava conhecimento. Hoje em dia nós temos guerras porque pessoas não querem partilhar o que sabem. Pessoas não querem partilhar o conhecimento com os outros. Isso até a mim, isso agora é um bocado aquela coisa, como público leva-te para diferentes percepções. Para mim vem-me aquela coisa até que se fala muito hoje em dia, pelo menos na minha gíria de amigos e nestas coisas, que é quase aquela coisa do deep state. Não é? Aquela coisa de... Há certas informações que não chegam a nós, que são controladas, regularizadas. Porque isso é poder. Se você não partilha informação ou conhecimento, você tem o poder na sua mão. Né? Só que com isso você está colocando à parte ou não está considerando a sobrevivência de milhões de pessoas. Né? E eu acho que e a nossa montagem foi nesse ponto de vista. Tem uma frase em que a Circe, a personagem que a Luísa faz, diz que Zeus só dá as informações para os seus privilegiados. Não dá para os outros, e o pecado de Prometeu foi querer partilhar a informação com todo mundo, porque não é justo que apenas alguns tenham acesso a conhecimento. Né? E isso está no texto, porém é claro que quando eu faço a adaptação... As escolhas que fizeste foi mesmo para evidenciar. Meu ponto de vista e evidencio isso. Justamente porque eu acho que é um paralelo que a gente faz com a sociedade atual, com o que a gente vive e que chega de uma forma muito mais fácil ao público. Porque se você for... hoje em dia, as pessoas falam, eu vou assistir um texto clássico, não tenho interesse nisso. E realmente, se você for ver, se a gente for fazer com aquela métrica da forma como está lá, talvez as novas gerações não tenham interesse, mesmo porque é com acesso difícil, uma linguagem difícil. Já não se relacionam tanto, se calhar. Não. Então eu procuro sempre aproximar nesse sentido. Mudando o texto, sim, fazendo adaptação. Eu sou fiel ao texto, mas ao mesmo tempo... Sim. Coloco de uma forma mais muito mais fácil, mais contemporânea, para as pessoas entenderem, para que seja acessível. Acho que percebo completamente. Olha, Beto, indo agora aqui para as tuas vertentes mais originais, por assim dizer, que é uma coisa que me interessa também perceber assim, as dinâmicas de comparação. Vou começar por perguntar primeiro, qual é que foi assim a razão para tu teres vindo do Brasil para Portugal? O que é que te atraiu mais? O que é que te chamou aqui tanto que... Porque o Brasil, não é, no geral, tem... eu acho que tem, em termos de indústria, em termos das artes, digo eu, diz-me se eu estiver errado, mas parece-me que até tem um sistema mais robusto, ou não? Mais... Você tem mais escolhas, né? É isso. Ou seja, e talvez país mais apoios, não grande. sei.
É um país muito grande, você tem muitos estados, a cultura acontece, você tem teatros espalhados pelo Brasil todo, e sim, você tem mais mercado, Yeah. digamos assim. Eu vim para Portugal em 92 num festival de teatro. Oh, uau. E ficaste quê? Deliciado aqui com as coisas e ficaste. Eu "Ok, fui isto parar em interessa-me." Lamego, no norte. Oh. Os eh, Rangers do Lamego. Eles estão por lá. Yeah. Uma força exatamente, especial, tinha lá, yeah, tá lá yeah, ainda o quartel. E nesse festival de teatro eu vim para ficar 2 semanas, depois queria aproveitar e viajar para Europa, era a primeira vez que eu saía do Brasil, tinha 21 anos. 22 anos, Fixe. sim. E só que ali conheci uma atriz. O amor. Foi o amor. Foi, então eu realmente fizemos o sempre relacionado com o festival, amor. saí, fui passear, quando voltei, havia um grupo de teatro se formando ali na altura, porque ali há um polo, em Lamego há um polo da Universidade de Viseu, Ok. que era a Escola Superior de Educação, e ali havia aulas de teatro para professores, para formar professores, e tinha um ator, José Abreu, que estava formando um grupo chamado Alma Cave, que é o nome da rua onde nós nos reunimos, onde tínhamos espaço. Me chamou para ficar nesse grupo, eu achei Uau. interessante. Fiquei, a princípio, por um tempo, depois fui ficando, depois fui para o Porto. Em 97, vim para baixo, vim para Lisboa. Para Lisboa. E desde então? Desde então. Uau. Depois fui me apaixonando pelo país. O que eu gostava muito nesse grupo Alma Cave é que nós fazíamos espetáculos pelo país todo, era uma época diferente. Naquela altura, O nosso mestre falou-nos, não era bem essa época, mas sim, mas havia um apoio diferente. Era os espetáculos, ou seja, era mais facilmente iam ao país inteiro, não ao era? país todo, Yeah. todas as câmeras nos chamavam, pagavam, nós levávamos espetáculos para todo lado. Não havia na altura estava surgindo a TVI e a SIC. Havia só 2 canais, portanto, as pessoas ainda estavam muito ligadas, iam muito ao Ao teatro. teatro. Então, nós fazíamos espetáculos pelo país todo. Eu conheço o país todo, sem exceção, de fazer teatros, Yeah. de fazer peças e espetáculos com Alma Cave. Fazíamos em todos os lugares que você possa imaginar, em salas de teatro, mas depois lugares onde não havia, fazíamos em museu, em praças. Nossa, era uma época divertidíssima e que me trouxe muita experiência e um conhecimento sobre o país que eu fui aprendendo a amar e que nunca mais Tu quis achas que deixar. já agora tu achas que há muito mais, ou seja, hoje em dia se calhar é muito mais difícil fazer essa turnê toda, porquê? Porque há muito mais pessoas também a querer fazer ou seja, e há lugares mais limitados, ou realmente como há tanto outro tipo de distrações, seja televisão, seja Netflix, as pessoas já não valorizam tanto. Eu acho que não há interesse. Pois. Eu acho que em que sentido de interesse? Se você se você não leva espetáculos para as pessoas, ou se você não habitua as crianças na escola a lerem textos, obviamente elas não vão ter interesse nisso. Ao crescerem, elas vão ter interesse em jogos, em televisão, em internet, em TikTok, em fazer coreografias, que na verdade são interesses também, pronto, cada um tem os seus, mas que vão limitando um pouquinho o pensamento. Sim, são menos culturais, fecham-te mais numa coisa de ecrã só e queima neurónios. Muito. E na verdade, se você lê um texto, se você lê um conto, você é obrigado a imaginar aquele conto. E ao imaginar, você está despertando na sua cabeça, estimulando a sua cabeça a querer conhecer outras coisas, né? Se você reduz isso a uma coisa que já é formatada, como é que você vai ter interesse em conhecer outras coisas quando você for adulto? Não vai, Claro que sim. né? E isso se reflete no teatro e nas câmaras. E depois, existe uma ondas, né, que aparecem, que eu não sei de onde surgem, de formas de pensar. Eu acho que o país ainda... Eu adoro, o que eu mais gosto de fazer é viajar com peças, porque você consegue encontrar... eu tive agora em junho em Foz Coa, num festival com um espetáculo chamado A Noite do Choro Pequeno, que eu dirijo, com a Maria Daires e com a Joana de Verona. Nós fizemos em 2 aldeias, porque o contexto desse festival era levar a cultura para as aldeias, muito, muito bem organizado. Nós fizemos numa aldeia muito gira, em frente a uma igreja medieval, onde a gente falou, nossa, quem é que vai vir aqui ver o espetáculo? Nós tínhamos 200 pessoas sentadas em cadeiras, assistindo um espetáculo em frente a uma igreja, numa praça. Foi lindo. E aí você consegue perceber que as pessoas têm interesse. É uma questão de oportunidade, de acreditarem que a gente pode levar, porque as pessoas estão interessadas em ouvir histórias.
temos é que levar até elas. Yeah. E isso é importante. E eu acho que eu tenho o maior prazer em fazer espetáculos pelo país. Eu aprendi, cresci aqui fazendo isso. E acho que e hoje em dia o que difere é que talvez não haja grande interesse político. Ok. Eu acho que as câmaras desinvestiram um pouco nisso, não contratam, porque nós também não temos condição. Eu não tenho condição de Foscoa com meu dinheiro fazer espetáculo e passar recolha no final, não dá, né? A gente tem que sobreviver. Eu acho que há um desinvestimento nesse sentido. A cultura, os gastos da cultura em alguns lugares são para bailaricos, que também são importantes. Sim. Mas que também tem que ter espaço para outro tipo de coisa, e pouco mais. Yeah. Então, Uma das perguntas que eu te ia fazer já agora, tu já respondeste um bocadinho, se quiseres complementar, era qual é que para ti seria assim, uma das mudanças, seja estruturais, seja de atitudes, que o meio artístico em Portugal deveria ter, na tua opinião, para melhorar, seja o que for. Mas, ou seja, claramente um investimento em termos das câmaras um investimento na a cultura. nível das câmaras, sim, e A também educação também. a educação. Eu acho que nas escolas isso é importante, e acho que os atores. Epá, nós passamos muitos perrengues, muitas dificuldades. A gente depende muito de subsídios, o que é chato, mas há também aquela ideia de não fazer espetáculos mais para o país, e isso eu fico com Ou pena. seja, não fazer para o país, ou seja, que é concentrá-los mais em Lisboa e nas No grandes. Em Pois. Lisboa, no Porto Uhum. e pouco mais. Yeah. É difícil a gente fazer carreira hoje com espetáculo, porque os atores ou estão com compromissos, ou estão à espera de contratos na televisão, Yeah. ou E não podem estão. abdicar tanto tempo em turnê. Então era mais fácil fazer carreira de teatro há uns anos atrás do que é hoje em dia. Era porque você tinha como sobreviver fazendo teatro. Yeah. Hoje você não tem como sobreviver fazendo teatro. Você tem que apelar de outra maneira, você tem que dar aulas, você tem que Yeah. É o que acontece a criar. toda a gente. Você tem que fazer espetáculos para empresas e coisas Yeah. desse gênero. Tudo bem, completamente válido, mas porque você precisa sobreviver. Yeah. Né? E os tempos vão mudando, a gente tem que se adaptar a eles. Yeah. Tu achas que isso é uma das que eu faço esta pergunta às vezes até aos convidados também, e não só, e mesmo até na minha pronto, com outros artistas que vou conhecendo, só para tentar perceber, ou seja, eu acredito que neste caso as redes sociais, nesse sentido da sobrevivência do ator, tenham a minha esperança é que possam ter um papel até positivo no que toca a possíveis patrocínios, jogadas de publicidade que te permitam ter alguma segurança maior para poderes fazer mais espetáculos de teatro, seja o que for. Isso era uma coisa que eu gostava de acreditar que fosse só ficando cada vez melhor nesse sentido. E depois eu acho que a outra parte é sem dúvida o facto de aquilo ser um desviar de uma coisa muito mais fácil, não é? De atenção, que é como fosse os videojogos, quase, mas ainda pior, porque é fast information, não é? Pronto. Mas tu achas que as redes sociais têm esse papel hoje em dia nos jovens atores, ou nos atores no geral? Achas que como apoio, ou achas que na mesma não é suficiente para dar esse apoio para a segurança no trabalho, vá, por assim dizer? Olha, hoje em dia as redes sociais, na verdade, ajudam a dar visibilidade no próprio cinema. Hoje em dia a gente consegue fazer filme com telemóvel, né? Isso E filmes premiados democratizou, com telemóveis, portanto, ou seja... democratizou muito o cinema, que na minha época, lá vou eu falar da minha, não é Não, mas nada é o disso, suposto, mas nós queremos ouvir de antes ti. de nós termos o digital, era difícil você fazer cinema, porque você tinha película, né? Uhum. Só depois que entrou o digital é que foi uma democratização, que é ótima, porque nós temos oportunidades de ver coisas muito mais interessantes que a gente não teria se não fosse o digital, o sim. telemóvel e as redes sociais. Acho que sim, acho que ajuda a dar visibilidade. Agora, o que a gente não pode fazer nunca é confundir coisas, porque às vezes os fenômenos de redes sociais não são atores. Pois. É Né? aquele clássico conflito de é um fenómeno na rede social, seguidores, plataforma Sim. e mete-se no trabalho de... Porque, apesar de serem engraçados e terem seguidores e ser Tem o seu valor. giros, ter o seu valor, você foge um pouquinho, você desvirtua a profissão do ator, né? Porque enquanto Vale tudo, ator, não é? vale tudo. Enquanto ator, o nosso objetivo é sempre você construir personagens. E esses personagens... Por quê? Porque os personagens
permitem você explorar coisas que você, enquanto pessoa, não o faz, Uhum. né? Ao passo que esse tipo de pessoas que não vêm de uma formação de ator são elas próprias. E apesar de nas redes sociais você colocar ali uma máscara, Sim, né? sim. É uma São camada de ti própria que... E é sempre a mesma camada. E se você for ver esses fenômenos, eles são sempre iguais, falando contigo, representando na novela ou numa festa. É sempre a mesma O coisa. que leva-me também à questão que depois eu acho que isso ou seja, o trabalho do ator já tem aquela sensibilidade que é preciso ser bem feitinho para não fazer mal até à cabeça, não é? Consoante certas personagens que são mais exigentes, Claro. seja o que for. Nesse tipo de malta, eu acho que isso acontece logo até quase mais rápido por um lado, é porque a tua personagem que tu criaste, a tua persona de rede social, que é uma persona que está sempre à partida contente, ou energética ou não, mas está sempre bem, e que depois, como tu disseste, que fica no teu dia-a-dia, fica quando tens um papel de atriz ou de ator e aí está nas redes sociais, estás sempre assim, tu acabas por ficar essa pessoa em si mesmo, só que isso não existe. Você perde a sua personalidade, acho eu. Mas isso sou eu falando, analisando de Eu fora. já tive essa percepção também com malta que conheci e fiquei mesmo com essa percepção nesse sentido. E com isso é a arte que perde. Yeah. E com isso são as histórias que perdem. Porque O eu artesanato acho... de construir coisas, não é? Claro, a riqueza é você ver o ator construir personagens diferentes e ver como um ser humano consegue se transformar, como nós, os atores que têm ferramentas conseguem se transformar. E a mensagem que você passa para quem assiste é exatamente isso. Olha, Ser ator é isto. Ser ator é isso. É uma coisa tão diferente. O ser humano tem várias facetas. E, portanto, essas várias facetas faz com que a pessoa que esteja assistindo imagine, eu também posso. Também posso mudar. Também posso ter essa outra... Eu consigo entender a diferença no meu vizinho. Não é? Completamente. Eu acho que nós como atores, eu também arrepio agora, nós temos uma característica que a mim me ensinaram, não é? Foi o meu mestre, a Ávila Costa, que me ensinou isto, e para mim ficou mesmo, e eu acho que serve muito bem também para a vida no geral, é que todas as personagens que podemos vir a fazer ou já fizemos, elas estão todas literalmente em nós. Nós temos todas as personagens. Lógico. Agora, por uma questão de educação, por uma questão civil, mil e uma coisas, não usamos todas. Quando há o jogo do teatro, aí permite acederes a ti. Você permite vir ao de cima essas personalidades que você tem Isso dentro. é giro, portanto, tanto idealmente se correr bem, não é? Também, ou seja, é processo de aprendizagem também, o correr bem também às vezes é um bocado relativo, mas se fizeres este exercício de humildade e de, tentativa de acederes à circunstância imaginária através das tuas coisas, pronto, isso torna o trabalho como ator mais rico, mas eu acho que também ou seja, se acreditares mesmo nisto, é uma premissa para a vida muito fixe de compreensão de pessoas. E aí é que está o ponto. Compreensão de pessoas nos faz enxergar as pessoas e conseguir aceitar as diferenças dos outros, que é o que hoje em dia não existe. Se tu aceitares que tu és capaz de tudo, nomeado de certa circunstância, alguém que faça alguma coisa mais ao lado, tu não é que aceites, não é isso, mas vais perceber um bocado melhor. Percebes? Yeah. Porque está ali dentro, né? Yeah. É essa a riqueza do ator, que as celebridades, não atores, não têm. À partida não tem. Podem vir a ganhar se fizerem Pode vir o trabalho. a ganhar. Não, claro, eu sim, acredito sim, nisso sim, imenso. Sim. Eu conheço atores que começaram como celebridades e que são excelentes atores. Yeah. Por quê? Porque foram estudar. Claro, é isso. Adaptaram-se, souberam trabalhar, respeitaram a arte em si que estavam-se a inserir. Exatamente. É como tudo na vida. Malta, interrompo o episódio para partilhar com vocês que criámos um Patreon. Por apenas 3€ por mês vão poder ter acesso à versão alargada de cada episódio. Vão poder saber com antecedência quem são os convidados e vão também poder sugerir perguntas. Tem na descrição o link do Patreon, é só subscrever e, sem mais demoras, de volta ao episódio. Continuando nos atores, que conselho é que tu darias a um jovem ator hoje em dia? Assim, tipo, assim as coisas que vierem à cabeça. Lê muito e muito ao teatro, ouvir bastante pessoas com mais experiência, trabalhar corpo, trabalhar voz, porque essas são as ferramentas do ator. E não achar que só o fato de ser conhecido é suficiente. Ou seja, respeitar os clássicos, então. Ou seja, respeitar os clássicos no que toca ao que nós sabemos que devemos mesmo fazer. Claro. Yeah. E eu acho que é fundamental as pessoas que querem iniciar perceberem quais as ferramentas que elas precisam para serem bons profissionais. Como qualquer outra profissão, você não pode ser, sei lá, você não pode ser engenheiro se você não fizer cálculos. Você não pode ser bom médico se você não tiver mão para operar.
né? Então, os atores têm que estar munidos e bem munidos de apetrechos que permitam com que eles exerçam bem a profissão, como qualquer profissão. E acho que leitura é fundamental. Conhecer autores e tentar perceber os O que é que autores, eles querem dizer? o que é que eles querem dizer De com que forma é que aquilo, dizem? e verem coisas diferentes. Porque não adianta também um ator, eu gosto só de ver aquele tipo de teatro porque é aquilo que eu me Claro. identifico. Não, eu acho que a gente tem que diversificar o máximo Completamente. possível. E tentar perceber essas dinâmicas diferentes, o que é que trazem. Podes ter um gosto depois mais teu, não é? Exatamente. Mas perceber, ok, a proposta foi esta. Dentro desta proposta, o que é que eu acho disto, não é? Completamente. É isso, Francisco. E também aprender, né? Eu acho que o ator até morrer tem que aprender, Sempre. tem que É como fazer os humanos, mas formação. é que não há assim, na minha perspectiva, pronto, também tenho só 29 ainda, e tenho poucos anos disto, mas na minha perspectiva parece-me que ou seja, não há assim grande diferença na abordagem para ter com o teatro ou com a representação do que é para com a vida, não é? Todas estas coisas, tipo, eu acho que é vida, tudo isto é vida. Eu não é? acho também. Acho sim. Isto, estar sempre a aprender. Eu acho que convém malta estar sempre a tentar Sempre. perceber, mesmo o que estávamos a falar antes, não é? Dos computadores, de estar atualizado. Claro. Faz parte da mesma vertente. Olha, eu estou fazendo uma formação agora. Eu faço sempre formações sempre que posso, que Eu tenho conheci-te tempo. no workshop. Nós conhecemos no workshop, exatamente. Eu estou fazendo um workshop agora com o Marco Medeiros. Ok. Eu já fiz com ele algumas coisas, alguns workshops, e estou fazendo mais um. E é muito engraçado que eu sou sempre o mais velho da turma, né? Se bem que agora eu tenho mais duas pessoas com uma idade parecida com a minha. 10 anos a menos que eu, aí já é parecido, já estou aceitando. Já conta, mete no mesmo... Mas isso para te dizer o quê? É uma pessoa que eu vejo os espetáculos e gosto, vejo que ele tem uma linguagem completamente diferente da minha, justamente por isso eu tenho interesse em ir lá. ainda mais. Eu não vou fazer uma formação para alguém que pensa como eu, porque eu quero ver pessoas diferentes se comunicando de forma diferente e quero aprender, quero ver como é a forma de comunicar, que é para eu também ser mais versado ainda nesse tipo de comunicação. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o ator, até morrer, tem que aprender. Qual é que é o workshop que estás a fazer dele já agora? Chama Princípio, Meio e Fim. É um workshop em que a gente fica 3 meses trabalhando e depois ele apresenta um espetáculo final. Ok. Que é uma consequência, né? Eu já fiz com ele o erro 1, o erro 2, esqueci o outro agora, mas já fiz 4. Fizeste então a coleção toda? Sim. Eu gosto muito do Marco, acho que ele é uma pessoa bastante consciente e tem muita noção daquilo que faz e gosto muito e aprendo bastante. Eu fiz metade de um, agora não me lembro qual é que era, o Error 1, não me lembro, fiz metade de um, estava a adorar, ele super incrível também, e as técnicas assim, como ator que ele estava a dar ali, lá está, é que tanto eu acredito mesmo dá imenso jeito como ator, mas mesmo como ser humano aquilo é muito fixe. Ou seja, não te lembras, certamente lembras a coisa do mudanças de direção e tudo, ou seja, tu descreves tudo o que estás a, não é? E tens que ganhar a skill, basicamente, uma das partes é ganhares a capacidade de tomar decisões super rápidas, mas todas conscientes. Aí é que está. Percepção e consciência. Isso é fundamental. E isso foi com base em imaginação muitas vezes. Não é só não estava um cenário todo ali para coisa. Mas super ou seja, isto mesmo como capacidade de ser humano, eu acho que é muito fixe. Sem dúvida. E para o ator é muito fundamental você ter essa noção de espaço, noção das pessoas e tomar decisões. Completamente. Eu, entretanto, by the way, não acabei porque fiquei com uma hérnia nas costas, entretanto. Foi tipo, a meio dessas e foi tipo não consegui acabar, entretanto já tentei por e-mail de voltar, mas pronto, ainda vou conseguir voltar. Já agora, continuando ainda na representação, tu consideras que em termos diz-me técnicos, acredito que sim, mas em termos do que é a essência da magia de uma representação verdadeira, de um estar verdadeiro em cena, destacas diferenças entre novela, cinema e teatro? Sem dúvida. De que maneira? Vamos lá ver. A verdade do ator é a verdade individual de cada ator. Eu, quando dirijo atores, vamos lá ver, eu sou ator e faço direção de ator e encenação, né? Nós vamos pôr-te aqui depois uma legendazinha Beto, ator e encenador. Vai aparecer mesmo. Enquanto ator, eu tenho todas as inseguranças que todos os atores têm. É o clássico, pá. Né? Nós temos toda a insegurança. Validação. Exatamente, e isso é natural. Por quê? Porque melhora com a idade, já agora ou não? Melhora com o tempo a passar? Não. Você, vamos lá ver. Com o tempo e com a idade, você ganha mais segurança. Ok, mais confiança que, não, isto é bom. É isso? Não, como você tem mais capacidade, mais experiência, você resolve as coisas. Agora, daí achar que aquilo
Você Nunca vai estar sabes. sempre inseguro. Vai estar à espera sempre do Beto Encenador, dizendo que correu bem. Exatamente, exatamente. Você tem que chegar. Por quê? Porque, na verdade, é isso. Vamos voltando. Quando eu estou dirigindo, eu procuro pegar do ator a verdade dele. Em que sentido? Eu sei o que eu quero. Só que se eu chegar para você e falar, eu quero isso, tu, tu simplesmente vais fazer aquilo que eu estou te pedindo, não sei se vai sentir aquilo que eu estou te pedindo. Eu prefiro conversar muito com você, Ok. procurar a tua verdade, te dar exercícios que me permitam ver a tua verdade e aí eu pego aquilo que eu quero. E consegues dirigir, ou seja, há um processo primeiro de conhecer então quem é que é este ator ou atriz que eu tenho à minha frente, quais é que são as ferramentas que ele apresenta em termos de As ferramentas, Yeah. na verdade, eu não preciso conhecer o ator, o a vida background individual. dele, Não, sim, não. sim, sim, sim. E sim perceber as ferramentas que ele tem e o que ele pensa sobre o ponto de vista que eu quero naquele espetáculo. E para isso eu uso muito exercício, eu uso muita técnica. Eu trabalho no EMDR, que é uma técnica que eu aprendi com atores do Actors Studio, que usam a técnica de EMDR para despertar consciências. Aprendi, domino um pouquinho essa técnica, porque por acaso também é uma técnica usada muito em terapia e o meu terapeuta, minha terapeuta sempre ligado, usa, sim, está sim. muito ligado. É autoconhecimento, né? Então eu uso isso muito nos atores e dali eu consigo extrair coisas que eu uso no espetáculo. Por isso, a verdade, e voltando à sua pergunta, acho que sim, e acho que a gente consegue perceber a diferença da verdade de cena para teatro, cinema e televisão. A diferença de cinema é que você tem tempo de trabalhar, né? Televisão você não tem tempo nenhum. Agora, cinema, você consegue preparar a cena, você consegue ter ensaio e depois você consegue graus de representação que vão muito, que transmitem muita verdade. E se a câmera consegue captar essa verdade, se o diretor de fotografia tem sensibilidade para isso, você vê a verdade no olho do ator. A televisão, fast food, não quer dizer que você não consiga passar a verdade ali. Mas é menos profundo, se calhar, o trabalho que podes ou não. É porque, na verdade, é um trabalho muito rápido e você não tem muito tempo, né? Apesar de hoje você ter algumas produtoras e buscar excelentes preparadores de elenco, é o caso, eu estou agora fazendo uma participação numa novela, onde a gente tem lá a Lucinda Loureiro, o João Pedreiro, excelentes atores que estão ali preparando atores, ou a Carla Chambel, com quem eu já trabalhei algumas vezes, que sei que está lá, o Eurico Lopes, o Rui Neto esteve com você há 2 semanas, já fez preparação de elenco. Então, quando você vai buscar atores com conhecimento e que fazem esse tipo de preparação, aquilo flui. A verdade é outra. Apesar da rapidez que a televisão exige. Mas é muito diferente. E depois, no teatro, a verdade ela tem que estar muito mais latente, porque você está com o público na tua frente. Você não tem artifícios, tem as luzes, mas você não tem Claro. câmeras, não tem um monte de coisa que disfarce quando o ator E não há repetição. não há. Você tem que estar ali e tem que passar a verdade. É. Como é que você chega à verdade? Eu acredito que a verdade tem que ser a verdade individual de cada ator. Não pode ser a verdade que o encenador pede. Se não é ilustração, se calhar de uma forma que Sim. não é tua, não é? Se eu te pedir e não for, você vai chegar, você vai querer me agradar e vai fazer uma coisa que não é a sua verdade. É. E eu muitas vezes mudo e vou de encontro à verdade do ator, porque eu acho que vale muito mais do que Aquela ficar... magiazinha de ver em cena. E em termos das particularidades técnicas, o quão isso influencia a verdade ou não? Não é? Porque no teatro, hoje em dia já é um bocado diferente, há imensos microfones e essas coisas, ou seja o que for, mas a vertente de termos de projetar a voz para chegar lá ao fundo e depois, mas ao mesmo tempo as pessoas ou seja, não falam assim, não é, na vida real, ou seja, esse tipo de característica que é preciso adaptar, neste caso para o teatro, e que na televisão e no cinema já podes só falar assim se for preciso, não é? Pronto, esse tipo de coisas. Achas que isso torna um desafio maior ou menor, ou não é? Se for bem feito mesmo, não é uma característica. Voltamos à preparação. Eu acho que o ator, eu digo por mim, eu tenho pelo menos a cada 15 dias uma aula de voz. Por quê? Porque é claro que se eu estou num trabalho, o último trabalho que eu fiz em palco, eu fiz 3 semanas trabalho de voz 2, 3 vezes. E
Desculpa, interromper, Diz, para além dos aquecimentos em cada ensaio. Não, era uma aula com o meu preparador de voz que eu tenho, e agora marquei com ele semana que vem. A terça-feira tenho aula de voz. A cada 15 dias pra gente dar uma manutenção e você tá lá, porque é um músculo. aparelho, é um músculo. Não é diferente de você levantar peso. Uhum. Se você só vai levantar peso no dia que você vai competir, você não consegue levantar nada. Eu acho que se a tua profissão é essa, tem que cuidar do teu aparelho. E o fato de você ter que projetar a voz não quer dizer que você tenha que falar com uma impostação. Você simplesmente aprende uma técnica que te permite projetar, mesmo quando você vai sussurrar, para se tornar audível para as pessoas que estão ali. É claro que existem salas em que a acústica não é grande coisa e você precisa de microfone. E quando você tem microfone, você tem que também dominar, dominar um pouquinho a tecnologia. Você não pode, com o microfone, fazer uma grande projeção. Você tem que projetar para o micro. É diferente. Mas a palavra é projeção. Você tem que ter noção da tua voz e saber projetá-la. E isso não é gritar, é projetar. Não, é projetar. E isso um especialista de voz te ensina facilmente. Aí você me fala, mas eu não tenho dinheiro para ter aula de voz. Você não tem que... Para já não são fortunas que você gasta, mas é um investimento que você faz na sua carreira. Se a gente tem dinheiro para ir no ginásio, você tem dinheiro para fazer uma aula de voz de vez em quando. Como ator faz, claro que sim. Lá está trabalhar as suas ferramentas para você estar disponível e estar bem quando for preciso. Agora, um assunto um bocado mais leve, mas para mim interessa-me. Em Portugal, como tu sabes certamente, aliás, até sabes melhor que eu, estás cá há mais tempo do que eu, a verdade é essa. Em Portugal, é verdade, portanto, nem sequer é questão. Mas há uma cultura muito forte do futebol em si, pronto, e muitas vezes até é assunto. Pois, se ligassem tanto ao futebol, às artes como ligam ao futebol, nós também conseguimos, pronto, enfim, etc, etc. No Brasil, então, isto parece que é tipo a dobrar ou a triplicar esta cultura. É verdade. Primeira pergunta que eu quero saber, és fã de futebol? Sou, eu joguei futebol há muitos anos da minha vida. Guarda-redes. Só que depois não cresci mais do que 1,75. É que é tramado. Hoje é tramado. Pois, é que pode ser a técnica que quiseres, mas hoje em dia, se não tiveres à altura para ser guarda-redes e central, eles mandam-te embora. O último jogo, a série de futebol que eu fiz foi na universidade. E era muito engraçado, eu sempre gostei de ser guarda-redes. E me vinguei porque eram os alunos contra os professores. E tinha um professor que eu odiava. E por uma coincidência enorme, eu tava torcendo para aquele gajo pegar a bola e vir cara a cara comigo. E a hora que ele fez isso, eu fui direto nele. Não, nem caguei pra bola, fui direto no gajo. Dei-lhe uma porrada. Voou o gajo, 3 metros. Era uma vingança daquelas. Mas eu gosto bastante de futebol. Agora, o ligar menos a futebol e mais a cultura, eu acho que são coisas diferentes. Mas acho que voltamos a um pensamento político, onde as pessoas, como dizia, já não lembro quem, pão e circo. Que as pessoas ficam quietas. Então vamos lá buscar alegrar as pessoas, tirar a atenção de um lado e pôr no outro. Talvez a gente consiga passar pelos pingos da chuva. É isso que se faz um pouco com o futebol. Tenho muita pena que o futebol tenha se tornado o que se tornou hoje. Muito agressivo e claques e essas coisas. Agressivo, claque, e depois virou uma indústria onde o desporto é deixado um pouco em segundo plano. Mesmo a magia do futebol está a mudar. Ou seja, os jogos hoje em dia eu já não sigo tanto sequer. Eu, quando era mais miúdo, via mais. Hoje em dia não tanto ou quase nada. Vejo assim uns highlights às vezes, mas tenho muitos amigos meus que seguem. Tenho um amigo meu que é treinador e aquilo está muito mais... Ou seja, aquela magia, arte, que tinhas um Ronaldinho, tinhas não sei o quê, já está muito mais robótica. Está industrializado, né? Pois. Eu lembro que quando eu cheguei em Portugal, o primeiro jogo que eu vi foi Porto-Barcelona. Oh, wow. Em 93, 92, 93, com os grandes craques da altura, e ainda era no estádio do Dragão. Eu morava no Porto. És do Porto, então? Antigo. Não sou. Em Portugal sou do esporte. Sou do esporte. Cara, também. Mas eu gosto de futebol, fui ver o jogo e a oportunidade de ver o Barcelona pela primeira vez. Claro que sim. 93, não sei quem é. 93, não sei quem é que é o plantel. Mas levas com o quê? Levas com... Quem é que era o plantel do Barcelona nessa altura? Tinha o Ronaldo, brasileiro. Antes de ir o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno. Antes de ir para o Real Madrid. Sim. Uau. O Vitor Bahia já tinha mudado, penso eu.
Sim, e o Figo também, Sim. antes de fazer a mudança. Enfim, foi um jogo maravilhoso. E ainda era no estádio antigo do Porto, pequeno, né? E a gente muito próximo ali, né? E você fica ali maravilhado. Eu lembro também que eu estudei em Madrid um pouco mais à frente, e numa das folgas tinha um amigo que estava no curso comigo a falar: olha, vamos ver hoje o Real Barcelona. Eu falei, o quê? Ele falou, vamos. Eu falei, mas não tem bilhete? Não, eu tenho sobrando, vamos. Eu fui com ele. Cara, a gente viu um jogo de futebol no Bernabéu ali. Impressionante. É que hoje em dia a aquisição desse bilhete às vezes é que nem é só pelo vertente de estar caríssimo, é que é mesmo difícil sequer Muito conseguir. difícil. Lá está, virou tudo muito industrializado e você já não vai lá para curtir o futebol, e sim aquele espetáculo todo que está ao redor, porque é muito dinheiro envolvido. Pois. Né? Será que isto é uma consequência natural sempre das coisas? Ou havia realmente há exemplos de outras indústrias, neste caso, que cresceram, mas cresceram numa vertente mais que respeitou na mesma sei lá, a magia, neste caso, do desporto, não é? Ou poderia ser da arte? Ou isto é só uma consequência normal humana? É uma consequência normal, porque se você vê os meios técnicos que você tem hoje para os jogadores, faz com que a competição seja muito maior. E o dinheiro que é investido também em consequência daquilo que as marcas conseguem vender. Então vira um produto. E o tênis, eu gosto muito de jogar tênis e sempre acompanhei tênis e tenho a sorte de ter visto grandes jogadores mundiais jogando por todo lado, e vou muitas vezes assistir jogo de tênis. Hoje em dia, já não sei se vou muito, já não tenho os Federers da vida, aquele tênis mágico que você via, hoje é tudo mais na força e não tanto no toque. Mas sim, eu gosto de ver jogo de tênis. Era o exemplo perfeito de Nossa, eu lembro uma obra de arte. Eu lembro que em 2000, quando veio para cá a final o Masters, final que foi jogado aqui no Pavilhão Atlântico, na altura eram jogadores, aliás foi o brasileiro que ganhou, foi o Guga. Eu lembro que vi Sampras jogando, vi Agassi jogando, eu vi o Marat Safin jogando, o Leighton Hewitt, o espanhol Correia jogando, era mágico. Era diferente. Era um toque diferente. Hoje o que você vê é que é lindo também. É impressionante. Mas é impressionante, mas tá vendo? É outras vertentes. Isso porque a tecnologia e a forma... Então você tem preparador físico para tudo, que é ótimo. Nutricionista para tudo. Nutricionista para tudo. Coaching de concentração. Então, e antigamente não. Antigamente você tinha mais talento, digamos assim. Não é que hoje não haja. Sim. Tem que ser, mas é outra coisa. Fica tudo mais um bocado robótico, não é? Fica tudo um pouco mais robótico. E no futebol, por exemplo, já não há espaço para a arte individual. Pois é. É isso, quanto mais aumenta o nível, menos espaço há, então tem que ser cada coisas muito mais executadas. É uma questão de execução, não tanto de... É tudo muito planeado e você já não tem espaço para dribles do Pelé, para as maravilhosas coisas que o Futre fazia. Então hoje você tem que... Já agora, qual é que é o teu clube brasileiro? Palmeiras. Ok. Sou de São Shout out Paulo. Palmeiras. Olha, eu tinha mais aqui uma questão, que esta aqui ou seja, todas elas são de interesse pessoal meu, obviamente, mas esta aqui então é um bocado suspeita, porque eu quero perceber, tu tendo a tua companhia, tendo o teu grupo, estás nesta luta há muito mais tempo do que nós, estás a ver? Então eu quero sacar aqui umas informações para nós. À vontade. De que maneira é que, ou seja, porque lá está, nós como grupo Impugna, não é? Que é o grupo que dá origem a este podcast, temos a vertente de teatro também. Então estamos a movimentar-nos agora neste primeiro ano e meio, que é o tempo que nós temos, como é que isto se planeia, como é que isto se faz e tudo mais. Eu ando a aprender umas coisas, nomeadamente mais com pessoas que estão mais à frente, vou sempre perguntando e eles vão-me explicando. Uma das dicas é sempre tens de preparar as coisas com 2 anos de antecedência, é uma das dicas que me dão. Que dica é que me darias? Ou seja, de maneira, na vertente do teatro, não é? A conseguir estabelecer tipo, projetos tipo, mais de ano após ano, não é? Tipo, em termos de apoios, de financiamentos, de conseguir fazer pagamentos justos às equipas que estão connosco, não é? Eu gosto sempre de me cercar de pessoas que eu conheço o trabalho, que eu vejo o trabalho e que admiro. E pessoas criativas. Em que sentido? Eu acho que a gente sempre tem que ter noção de que o teatro, como qualquer outro tipo de arte, mas aqui estamos a falar de teatro,
é todo um trabalho de equipa que está por trás. Portanto, eu me cerco sempre de um excelente que já trabalha comigo há mais de 20 anos, design de luz. Ok. Eu gosto de trabalhar sempre com alguém que tenha noção de cenário, mas que se encaixe, que esteja aberto à conversa, que acompanhe os ensaios e que perceba, talvez... Tem aquela sensibilidade de adaptação ao que tu, se calhar, perguntas ou... Não, na Não é por verdade, aí? que consiga discutir a ideia com você e o ponto de vista e até te dar luzes para mudar. Ok. Porque às vezes se você está responsável só pelo cenário, ou só pelo cenário, não, é responsável pelo cenário, e aí está acompanhando os ensaios e vê que a peça está tomando um outro caminho, chega até você e fala, olha, aquela ideia inicial de colocar isso de uma forma realista, vamos transformar isso numa coisa mais Ok. poética, que eu acho que aí vai mais de encontro àquilo que você quer e se encaixa melhor naquilo que os atores estão trazendo. Então, Isso é uma sensibilidade, não é? é uma sensibilidade. Se cercar dessas pessoas é muito bom. Ou como os músicos que trabalham comigo. Eu gosto muito de música ao vivo. Alguns espetáculos meus têm música ao vivo. O Prometeu tinha música ao vivo. Mas quando não fazem música ao vivo, acompanham os meus ensaios e criam músicas que me permitam, que encaixem perfeitamente na condução que eu estou dando para o espetáculo. E então o conselho que eu posso te dar é, primeiro, veja bastante teatro e se cerque de pessoas Que faz sentido. que faz sentido. Depois, você fala para mim, mas eu estou começando, eu não tenho dinheiro para pagar essas pessoas. Essas pessoas, os verdadeiros artistas, não são assim tão caros. Gostam de fazer arte com você. Se você tem dinheiro para pagar, ótimo, seja justo no pagamento. Claro. E essas pessoas que eu estou te dizendo, quando eu tenho um financiamento de 5.000, eu chego e falo, eu tenho 5.000 para dividir em 10, topa, topo. Quando eu tenho um de 50.000, eu chego e falo, eu tenho financiamento de 50.000 para dividir em 10, para te compensar o outro trabalho que você não ganhou tanto comigo. E isso faz com que você crie um grupo que confie em ti. É lindo, é. Eu, por exemplo, quando vou em digressão, o técnico que vai comigo, ou os técnicos ganham a mesma coisa que os outros. Eu falo, eu tenho esse cachê e vou dividir entre os atores, encenação e técnicos, todos vamos ganhar igual, de forma igual. Por quê? Porque o trabalho não é só o ator que está lá que tem que ganhar aquele cachê alto, percebe? Eu acho que tem que ser igual para todo mundo, voltando, teatro é um trabalho em equipa. E com isso você consegue constituir uma equipa que está do teu lado e te ajuda a criar coisas. E com isso também você vai desenvolvendo mais o potencial da tua companhia de teatro, da tua associação. É claro que hoje em dia as associações, eu faço parte de uma, a Teatro Livre é uma associação, uma companhia de teatro. Nós dependemos de um apoio, a gente tem um apoio da Câmara de Alcochete, que é um apoio logístico, na verdade, que já é muita coisa, porque quando você vai solicitar dinheiros nos concursos da DG Artes, ou da GDA, ou da SPA, você já vai com uma estrutura que te permite garantir a exposição do teu trabalho. E isso é muito bom. Conseguir um espaço, não é um espaço teu, mas é um espaço onde você consiga provar que você vai representar É a uma tua coprodução, na realidade. é uma coprodução. E isso é importante porque quando você vai entrar nesses concursos para pedir dinheiro para fazer o teu espetáculo, você já vai com o espaço garantido. Olha, eu vou apresentar. Foi um dos conselhos que me deram, dizendo, olha, tens de conseguir fazer coproduções e só aí é que coisa. Já que as coproduções aonde? E outra coisa que você pode fazer nessas coproduções é procura outras companhias. Olha, vamos fazer um trabalho juntos. Pois. Vamos juntar forças, porque quanto mais você junta forças, mais bom resultado você vai ter. E ganha em várias vertentes, não é só na vertente de conseguir o apoio, mas na vertente mesmo de estás a aprender com outra companhia, não é? Estás a ver dinâmicas de trabalho, partilhar experiências experiências. Eu, pelo menos, e nós na Teatro Livre temos essa mentalidade. A gente gosta sempre de trabalhar com outras pessoas e em colaboração, porque aí faz parte. A vida é mesmo assim, pois, sim. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido, sim, senhora. Beto, obrigado. Obrigado por este eu, tempo. Francisco. Tens alguma coisa que queiras acrescentar aqui à nossa audiência de mensagem lá para casa? Não, apenas que foi um prazer. O nosso trabalho não é fácil, como todos os trabalhos, e estamos vivendo momentos muito difíceis, em que o mundo passa por mudanças que, para pessoas como eu, que que consegui acompanhar uma mudança de uma forma de pensamento, uma mudança evolutiva no pensamento do ser humano, agora ver um retrocesso, numa radicalização, e eu não estou a falar de direita e esquerda, eu estou a falar de forma de pensar do ser humano. Se calhar, de compreensões.
Sim, hoje o ser humano está muito menos compreensivo, muito mais radical. Não será por. Sei lá, eu imagino, parece que é sempre aquele pensamento um bocado de isto é assim ou é assim. Se já reparaste no teu Instagram, nessas coisas, aquilo parece que mostra muito mais uma coisa do que outra, não é? E parece que aquela é a nova realidade, como se fosse só É, uma e verdade absoluta, quando tipo, não há espaço para discurso e para. não há espaço para discurso, para discussão, e depois pessoas muito mal preparadas assumem um protagonismo absurdo. Eu vejo hoje, agora assim, falando de política, os absurdos que se passa na Assembleia da República aqui em Portugal. Uhum. Eu estou em Portugal há mais de 30 anos, portanto, eu sou muito mais português que brasileiro, tenho toda a liberdade de falar. Acho Acho que é mais que tempo do que eu, volto a dizer, portanto, sabes como é verdade. É. a falta de noção de educação, de não, as pessoas não pensam que servem Falta de seriedade, não de é? seriedade. Como é que é possível nós vemos situações que pessoas que nos representam. A responsabilidade para nos representam e representam a imensa malta Claro, que vota neles, não e é? isso é assustador, assustador, a falta de preparo dessas pessoas, mas não precisamos ir longe. A gente tem um exemplo vindo a maior democracia, a mais poderosa do mundo, a gente vê esses mesmos exemplos. Então, que é o caso dos Estados Unidos. Pessoas que acham que esse tipo de pensamento domina e infelizmente Porquê é que achas que está a acontecer isto? É porque, de certa maneira, parece que é o ciclo da história. Parece que tens momentos de muito uma coisa, depois, durante uns anos, fica ali tipo, meio neutro, vale isto o que valer, e depois começa a ficar muito outra coisa, oposta da início, não é? eu Um, acho que o caminhar, que a evolução que nós tivemos há 20 anos levou-nos a uma forma deteriorada de achar que a liberdade era deixar as pessoas fazerem tudo o que quisessem. pois, isso Mas levou. não é deixarem as pessoas, é permitir o acesso Estou a hoje. perceber, sim, sim, sim. O acesso que a gente tem aí, se você vê fake news, Yeah, não é? yeah, E não se faz nada yeah. contra as fake Nós news. estamos a começar a fazer agora, já foi um bocado tarde demais para esta situação, mas por exemplo, nas escolas e não sei o quê, já não é proibido. Ou seja, na minha opinião pessoal, eu acho que era uma loucura tu sei lá, teres um miúdo de 10 anos com um smartphone igual aos nossos, não é? Ou Claro, seja, que faz. Não sei o que é que isso claro. pode fazer. Hoje em dia já é proibido mesmo, mas é hoje em dia. Se calhar, tipo, há uns aninhos atrás, antes da pandemia ou assim, já ainda não era. E depois nós temos gerações que acreditam em tudo que vem ali, porque não deixam de Nasceram ser assim. crianças, Pois, yeah, yeah. não é? Se elas acreditam naquilo, elas não têm um pensamento crítico, não são educadas numa forma de pensar ou ter uma ideia ou um pensamento crítico que permita diferenciar o que é verdade do que não E é mostram tudo, é verdade. aquilo que estavas a dizer há bocado, não é? A tua geração mais do que a minha ainda, mas a minha ainda passou por isso na mesma, que é aquela coisa, ok, não há nada para fazer. Epá, vou ter de ler um livro, vou ter de ver uma banda de, sei lá, Vou brincar com os meus amigos na rua. coisas que Não se suscitam a brinca imaginação, que mais. dá tato humano. Agora é do género, estás a chorar muito, toma o YouTube para a mão, versão Isso, criança, isso. vá, e isso está-te a mostrar tudo, ou seja, mesmo às tuas capacidades de imaginação intelectuais, está a debilitar coisas. Muito, muito, e é muito mais fácil quando essa deterioração acontece, esses pensamentos populistas tomarem conta. Completamente. Esses líderes, esses messias que aparecem, que querem mudar tudo e não têm a menor noção do mal que estão fazendo à sociedade, eles crescem, aparecem como expoentes e pronto. Mas é E uma é linha isso que está ténue que acontecendo. disseste, ou seja, porque a liberdade é uma coisa boa, toda a gente concorda, mas tem de ser sempre um bocado regularizada, não é que nem é bem controlada, é regularizada, não é? Não podes permitir que, neste caso, se calhar, fake news, podemos considerar o mal, vá para todo o espectro de pessoas. Porque o ser humano perde a noção do certo e errado, da Yeah. verdade e da mentira. Mas é difícil depois o que é controle Muito estatal com o difícil, que é. claro. Mas hoje, se você provar que 2 mais 2 é 4, Uhum. pode não ser 4. Por quê? Porque as pessoas não vão acreditar que é 4. Yeah. Não acreditam porque não estão para isso. Se fulano disse que não é 4, é porque não é 4. Por mais que você prove, né? E aí começa, não, isso é invenção, não, isso é perseguição, enfim. Pois é, que hoje em dia perdeu-se uma confiança, não é? Yeah. Mas como é que a gente vai confiar? Como é que a gente vai confiar quando a gente vê, voltando a falar de política, um Claro, deputado que rouba malas em aeroporto? Diz Sim. para mim, Yeah. como é que você pode confiar? Yeah. É um exemplo bobo, mas é verdade.
Não é? A gente vê que não há, que a impunidade está aí. Yeah. E aí você fica, meu Deus, como é que a gente muda isso? Eu acredito que a gente consegue mudar isso através da arte. É por isso que eu faço arte com prazer e chamo atenção para essas coisas no palco. Gosto de pensar que consigo mudar a cabeça, mudar não, mas fazer algumas pessoas da audiência pensarem. Já agora, tu falaste em arte, eu sei sem dúvida que concordo e respeito o que disseste. A fé, achas que é um bom período para a fé entrar outra vez mais em questão? Quando eu digo fé, claro que está relacionado um bocado às vezes com religião, mas não na vertente de restringir, mas numa vertente de valores, ou não? Ou isso nunca pegarias por aí? Eu acho que toda religião, se for falar de religião, toda religião, a base da religião, ela sempre é feita de valores sólidos, valores bons, só que esses valores, infelizmente, são Pelo deteriorados, humano. são mudados pelos homens em seu favor, né? Por quê? Porque, na verdade, se você for analisar, eh, algumas religiões são também indústrias. Pois, isso é outra conversa. Pois. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com poder, tem a ver com manipulação de mentes. É. E pronto, e você elege deputados, presidentes. Talvez mais a fé, então, não sei, porque, pronto, lá está, é um daqueles assuntos que parece, assim, de repente, no meio de tanta coisa que não podes confiar em nada, não podes não sei o quê, e a resposta parece ser claramente amor e compreensão e esse tipo de coisas, se isso não poderia ser uma coisa que também pudesse ajudar, no fundo, não sei, mas é tramado. Se for uma vertente de restringir, claro que não, e tem de ser assim ou está errado, acho que não é? Eu tenho fé no ser humano. Ok. Eu acho que o ser humano é capaz e tem capacidade de dar a volta a isso. Tenho que ter fé na humanidade, porque se a gente perder a fé na humanidade, Há um sentido também que não vale a desaparece, pena. claro. Mas eu às vezes eu falo assim, mas vendo o que eu estou vendo, como é que eu posso ter fé? Mas depois eu me pego fazendo arte, pego indo para o teatro, pego pensando no meu próximo espetáculo e o salva que a eu vida. quero falar. E aí eu falo, não, afinal eu acredito que ainda posso fazer alguma coisa, portanto eu tenho fé no ser humano, acho que o ser humano consegue dar a volta a isso. Fé em Deus, se vê as crenças que a gente tem, eu gosto muito de trabalhar com religião. Eu contei a história de Santa Teresa que a gente vai levar para lá e gosto dos clássicos e trabalhar com os deuses, mas tudo tem a ver com a fé do homem, né? Em que o homem... Eu lembro que quando eu fiz o Édipo, dirigi o Édipo, a gente era cegos que guiam cegos, porque eu coloquei muito em causa a fé. As pessoas faziam absurdos em nome dos deuses. Na história do Édipo, a mãe, como um oráculo, disse que o filho ia matar o pai, então ela afasta o filho. Manda matar o filho, mas por um milagre ele volta 20 anos depois e acontece a tragédia. Mas isso tudo porque tinha fé nos deuses. Então o ser humano é muito movido pela fé. E o grande problema é que quando alguém domina essa fé, manipula essa fé, o que pode acontecer? Desgraça. Infelizmente, a gente vê isso hoje. A gente vê isso hoje em Gaza, né? Mas aí, vamos lá, falando um pouquinho disso também de política internacional. Não tem nada a ver com Deus ou com uma religião, tem a ver com política. O Estado de Israel... Intervenção humana, não é? Intervenção humana. O Estado de Israel quer terras, quer invadir e vamos dizimar aquela população porque tudo é deles. Não tem a ver com uma religião, não tem a ver com os judeus, mas sim com o Estado político. Eu, por acaso, às vezes devo pensar é que mesmo a população de Israel, no modo geral, que agora é vista, não é, como um todo quase, mas muitas pessoas internamente se calhar nem concordam. Não concordam com isso, porque você não pode, em nome de Deus, fazer o que está sendo feito. E, infelizmente, os políticos usam isso. Usam a fé das pessoas para justificar atos. E não deixando de falar do outro lado também, né? Porque realmente o que aconteceu em 7 de outubro é lamentável. Não se justifica você ir e matar as pessoas porque são de religião diferente ou sequestrar pessoas para exigir coisas em nome de Deus. Isso não existe. Não, completamente. Não, sim, eu acho que toda a gente concorda com essa parte também que disseste. Eu acho que depois o que começa a não haver já muita discussão é quando o bom senso sai e já, ok, isto já aconteceu, já repostaram, mas o estado em que estamos agora, que talvez esteja a acabar agora pelo que parece, não é? Já foi a um nível tão desproporcional que é de género, acabou a discussão, tipo, não, isto não é certo, ponto, não é?
Mas pronto, a luta continua, Beto, através da tua arte, da nossa arte e do amor. A malta vai Estamos continuar. aí, Francisco. Olha, obrigadão, força, Beto. Obrigado, foi um prazer. Igualmente. Bem, enfim, isto aqui, eu ainda tentei acabar com a leveza do futebol, mas não deu porque a nossa verdade levou-nos para... É o que é mesmo.